suas faculdades mentais. Todos nós somos seres espirituais vivendo em um corpo físico. A única diferença entre o nosso estado espiritual e nosso estado físico é a intensidade da vibração da nossa energia e o nosso nível de consciência. A única forma de conseguirmos entender como isso funciona é aumentando o nosso nível de consciência, nosso nível de entendimento sobre quem nós somos e sobre o que somos capazes. Para que você consiga elevar sua vibração até o nível espiritual, você precisa aumentar o seu nível de consciência e começar a usar as suas faculdades intelectuais e deixar de viver apenas baseado em seus 5 sentidos físicos, porque são seus sentidos físicos que lhe mantêm no mundo unicamente físico. Vou dar novamente o exemplo da água. A água é uma substância molecular, composta por componentes químicos, que por sua vez são constituídos de moléculas de energia. No exemplo abaixo, vou demonstrar que em determinado estado de vibração, essas mesmas partículas que formam a sua água acabam assumindo outras formas físicas. A letra E, que está em vermelho no centro da figura, significa energia. As letras em azul ao lado esquerdo significam o nome dado à água em determinado estado físico. As letras em vermelho do lado direito significam o nome dado à água em relação à vibração de sua energia. As linhas atravessadas entre um lado e outro significam as linhas de vibração das partículas de energia que formam a água. Você sabe perfeitamente que a composição molecular que forma a matéria conhecida como água é H2O, que nada é mais do que um determinado tipo de energia. Quando nós resfriamos essa matéria até certo nível, ela deixa de ser conhecida como água e passa a ser conhecida como gelo. Na imagem acima apresentada pela letra G, neste caso, o estado físico da água passou do líquido para o sólido. Porém, o processo que levou a essa transformação de estado nada mais foi do que o fato de termos diminuído a vibração da energia que forma a água. Quando as partículas que formam a água são resfriadas, elas vibram a uma velocidade mais lenta que mudam o estado físico da matéria de líquido para sólido. Se ao contrário nós aquecermos a água, ela mudará o seu estado físico e passará para o estado gasoso. A diferença agora entre o estado líquido e o estado gasoso está apenas na intensidade da vibração das partículas de energia que formam a água. Se nós continuarmos a aquecer essas partículas de energia, elas passarão do estado gasoso, no qual a água é conhecida como vapor, para que é chamado em estado etéreo, ou simplesmente espiritual, em que a água desaparece e passa a fazer parte do ar, e não é mais visível aos olhos humanos. Na figura acima, representa na última linha como ar em azul e E em vermelho. Geralmente, esses estados de transformação da água você não encontrará nos livros de ciência, pois o éter,
ainda causa discussão entre os cientistas, mas já foi provado que ele existe. Vamos entender as figuras em detalhes. As letras em azul são os nomes dados à água baseado na sua vibração, que são gelo, água, vapor e ar. As letras em vermelho representam o seu estado físico em relação à forma que ela assume em determinada vibração, que são sólido, líquido, gasoso e étero, que vem de éter. Perceba nas linhas que marcam os níveis de vibração que as linhas que ligam uma à outra na vertical estão todas interligadas entre si, mostrando que não existe começo e nem fim nesse processo. É impossível saber onde a água vira gelo e onde ela começa a virar vapor. Tudo é uma coisa só. A única coisa que mudou foi a vibração das partículas de energia. Veja a imagem novamente. Agora vamos ver outra imagem que simboliza a nossa transmutação entre o estado físico e o estado espiritual. Energia, espírito, intelectual, físico. O que essa imagem representa é a nossa passagem do estado físico para o estado espiritual. Observa na energia que o processo de transmutação de um estado para outro acontece da mesma forma que a transmutação da água de um estado para outro. Porém, não somos apenas a água que basta aquecermos a matéria que a compõe para conseguirmos a sua transmutação. Nosso processo de passagem do estado físico para o espiritual é muito diferente, mas o exemplo ajuda na compreensão. Só existe uma maneira de conseguirmos a nossa transmutação até o nosso estado espiritual, e essa maneira será por meio do aumento e do desenvolvimento da nossa consciência. Como assim consciência? Você deve estar se perguntando: seu nível de consciência pode ser entendido como o nível de entendimento que você possui em relação ao que acontece ao seu redor e em relação a quem você é. Seu nível de consciência é a forma com a qual você consegue interpretar e responder ao que acontece com você, o que está ao seu redor. Para que consiga aumentar o seu nível de consciência, você precisará deixar de ver o mundo apenas com os seus sentidos físicos e passar a usar as suas faculdades mentais para interceptar o que está acontecendo ao seu redor e com você mesmo. Seus 5 sentidos são únicos e exclusivamente físicos. Suas faculdades mentais são mentais e espirituais. Veja na figura abaixo. Sentidos físicos: degustação, visão, audição, tato, olfato, mente competitiva. Faculdades mentais: imaginação, percepção, memória, força de vontade, intuição, razão, mente intelectual, mente criativa. Vou explicar um pouco a respeito das suas faculdades mentais e que cada uma delas faz por você. Imaginação é a capacidade que você tem de imaginar coisas, de criar em sua mente soluções para problemas e também de criar coisas que ainda não existem no mundo físico.
É na imaginação que todas as coisas começam. Tudo o que existe foi criado duas vezes. Uma vez na mente de alguém e outra no mundo físico. Segundo o que está escrito na Bíblia, Deus viu primeiro em sua mente como tudo seria e depois criou. E eu acredito que seja um bom exemplo a ser seguido. Segundo Einstein, a imaginação é a mais preciosa das faculdades mentais. Percepção. Nada mais é do que o seu ponto de vista, a forma com que você vê as coisas. Uma das melhores maneiras de usar essa faculdade mental é lembrar sempre que uma pessoa em posição diferente da sua em relação a determinado problema sempre terá um ponto de vista totalmente diferente do seu. Por exemplo, da próxima vez que entrar em desacordo com alguém, porque você acredita que está certo e ele está errado. Lembre-se de que, do ponto de vista dele, ele está certo e você está errado. E por meio de faculdade da percepção, que você é capaz também de captar a vibração da energia de alguém. Sempre que você entra em um lugar, mesmo que seja estranho, você sente no ar se o clima está bom ou não. Na realidade, o que está acontecendo com você é que está usando a sua faculdade mental para sentir a vibração da energia daquele lugar e das pessoas que estão ali. Isso é o poder da sua faculdade mental. Memória. É a sua capacidade de guardar informações na sua mente. Lembre-se que não existe esse negócio de memória ruim. Todos temos uma excelente memória. O que existe é memória fraca devido ao pouco uso. Nossa memória é igual à nossa musculatura. Desenvolve-se com o uso. Se você quer desenvolver a sua memória, comece a forçá-la. Força de vontade. É a faculdade responsável pela sua capacidade de concentrar. É a faculdade que você deverá usar para focar apenas no seu objetivo e se manter focado até conseguir realizá-lo. Será que com a força de vontade que você superará todos os obstáculos para ver todos os seus sonhos se tornarem reais. Intuição é a capacidade de prever coisas que irão lhe acontecer. A instituição será aquela voz interior a qual você irá recorrer quando não tiver mais ninguém a quem pedir ajuda. Na maioria das vezes, a sua intuição é a sua melhor amiga. Por meio de estudos de sua muita observação, você é capaz de desenvolver a sua intuição a tal ponto que saberá até mesmo quais palavras deverão ou não falar em determinada situação. Razão é a faculdade que lhe dá a capacidade de escolher entre o que acreditar e o que não acreditar. Em outras palavras, a razão é a capacidade de pensar e de escolher. Uma das melhores formas de usar a razão é analisar bem as coisas antes de tomar uma decisão. Por exemplo, você terá que usar muito a sua razão para perceber que tudo o que estou escrevendo neste livro é totalmente diferente do que você lê por aí nos outros livros. Porém, use a sua razão para analisar os fatos e depois pense se o que estou dizendo tem sentido ou não. Esse é o poder de sua razão. É claro que existe
muito mais do que isso em relação às suas faculdades mentais. Certamente descobrir tudo sobre as suas faculdades mentais é como usá-las. É um assunto ao qual vale a pena se dedicar. Mas creio que existem bons livros por aí a respeito desse assunto. Depois de alcançar um alto nível de controle sobre suas faculdades mentais, você passará a viver em uma vibração espiritual, pois perceberá que nada do que acontecer no seu mundo físico terá poder sobre você, e que ninguém será capaz de lhe dizer o que deve ser, fazer ou ter, exceto você mesmo, pois passará a perceber que cria a sua própria realidade. Quando você começar a usar as suas faculdades mentais, deixará de viver em uma mente competitiva a qual acredita que precisa disputar com outras pessoas aquilo que você quer e passará a viver em uma mente criativa, quando você cria a sua própria realidade, assim como na imagem abaixo. Pensamento, ideia, ideia e realidade. Seus pensamentos criam uma imagem no seu consciente. Você impregna essa imagem no seu subconsciente e esse passará a ser o seu resultado. Esse é o processo da criação que todos nós possuímos, e a partir do momento em que você realmente conseguir entender como tudo isso funciona, passará a viver em contato com o seu mundo espiritual, pois terá plena certeza de que é capaz de transformar qualquer ideia que possua apenas em sua mente em realidade no seu mundo físico. Veja, na imagem, com os seus pensamentos são coisas, são imagem, porém, eles ainda estão apenas no mundo espiritual. Eles passam para o seu consciente na forma de uma ideia. E essa ideia é uma imagem no seu consciente. Eles são coisas, mas continuam no seu mundo espiritual. Quando eles passam para o seu consciente, subconsciente, aí sim, eles estão na terra fértil da mente e começam a crescer. Seus pensamentos são coisas e estão crescendo, mas você precisa perceber que tudo isso está acontecendo no mundo mental e espiritual, mas no tempo certo passará a fazer parte do seu mundo físico. Quando seus sonhos se tornarem realidade e você for capaz de tocá-los com suas próprias mãos, terá então entendido que você é um espírito, que tem uma mente, que vive um mundo físico e que é capaz de criar a sua própria realidade. Viver o seu lado espiritual é pegar uma ideia que estava vagando na imensidão da eternidade, acolhê-la no seu consciente por meio de seus pensamentos, recebê-la com carinho na casa de seus conscientes, aquecê-la, alimentá-la e protegê-la até que seu subconsciente a aceita. Adote-a como própria, cuide dela com cuidado, alimenta-a com energia e a faça crescer e depois entregue a você para que cuide dela no seu mundo físico. Isso é viver no mundo espiritual, mental e físico em plenitude. Quando você passar a viver segundo as suas faculdades mentais e conseguir tocar no seu mundo espiritual e não viver mais apenas segundo os seus sentidos físicos,
você passará da mente competitiva para a mente criativa. E então começará a criar a sua própria realidade, pois terá entendido todo o processo pelo qual a criação acontece. Você se tornará senhor de seu destino e mestre da sua alma. Não existem limitações para você, pois sua fonte de recursos é infinita. Uma vez que é criador da sua própria realidade. Por isso vos digo, tudo aquilo que pedir em oração, creia que já possui, ele será dado. Marcos 11, 24. Na imagem, você vê o processo pelo qual o seu objetivo de vida se tornará realidade, pois ao estabelecer o seu verdadeiro ideal na sua mente e após ele terá impregnado o seu coração e o seu subconsciente, o seu corpo começará a lançar ao universo a vibração necessária para atrair dele toda a energia que o seu objetivo precisa para crescer e se tornar realidade. Tudo aquilo que você dá ao universo volta para você. Veja na imagem que a letra A representa a energia que você emana e a letra B representa a energia que você volta para você. Tudo que você lança ao universo volta na mesma proporção a você. Aprenda isso. Sua fonte de recurso é infinita. Você é um espírito vivendo em um corpo físico. Tudo o que precisa fazer é perceber isso e começar a viver dessa forma. Entenda tudo o que está na sua mente, está no seu mundo espiritual, pois somente você pode ver, porém, através do entendimento e do uso adequado das suas faculdades mentais, você é capaz de passar tudo aquilo que existe apenas no seu mundo espiritual para o seu mundo físico. Você só precisa querer fazer isso. A gratidão. Eu tenho certeza de que você já entendeu que é muito mais poderoso do que pensava. E também tenho certeza de que você já percebeu que é perfeitamente capaz de criar a sua própria realidade. Não existe nada que você não seja capaz de conseguir. E a partir do momento em que você descobrir quem realmente é e como a sua mente funciona. Porém, existe uma coisa que é a mais importante de todas, a gratidão. A gratidão será que lhe manterá em contato com o seu ser espiritual o tempo todo. A gratidão é a última peça que faltava no nosso quebra-cabeça, pois é a gratidão que abre todas as portas do universo para você. Quando você aprender a ser grato por tudo aquilo que você é e por tudo aquilo que você já tem, tudo em sua vida se tornará um mar de bênção. Infelizmente, você é o sentimento da gratidão. É sempre o último dos quais nos importamos em desenvolver. E, no entanto, ele é o mais poderoso. Você não precisa entender nada do que eu escrevi neste livro, mas se você conseguir desenvolver no seu coração o sentimento de gratidão, todos os seus sonhos se tornarão realidade. A gratidão foi o sentimento mais ensinado por Jesus Cristo e por isso é um bom sinal da importância desse sentimento. Jesus dizia que felizes eram aqueles que conseguiram acreditar sem ver.
O que ele queria dizer com isso? Que felizes eram aqueles que sabiam que iriam receber dessa forma, já eram capazes de agradecer porque tinham a certeza de que iriam receber. Você precisa começar a sentir gratidão. Muitas pessoas acreditam que não têm motivos para agradecer. Isso acontece porque, infelizmente, vivem única e exclusivamente baseado em seus sentidos físicos e estão cegas para que a verdade de que elas mesmas criam a sua realidade, justamente pela falta de gratidão. Quanto mais você agradecer por aquilo que já tem, mais receberá. Este é o segredo. Toda vez que agradecer, você abre as portas do universo e tudo aquilo que deseja vem até você. A gratidão é o sentimento puro do espírito e é somente esse sentimento que o universo compreende. Comece o quanto antes a agradecer. Se você acredita que não tem nada para agradecer, comece a agradecer pelo prazer de ser alfabetizado e poder estar lendo essas palavras. Agradeça por ter um computador e poder estar lendo este livro. Agradeça por ter olhos saudáveis para ver estas letras e todo esse mundo maravilhoso que está aí ao seu redor. Agradeça por ser inteligente o suficiente para ser capaz de compreender estas palavras. Agradeça por sua respiração, por sua saúde. Agradeça por ser capaz de simplesmente querer uma vida melhor. Agradeça por estar vivo e viver em um mundo livre, onde tudo é possível e você só precisa querer. Agradeça pelas pessoas que você ama, pela comida que você tem, pela casa da qual você mora, pela roupa que você veste, pelo trabalho que você tem enquanto milhões não têm. Abra a janela da sua casa e sinta o sol. Agradeça pelo sol, agradeça pela chuva, agradeça o vento no seu rosto. Tome um copo de água, agradeça pela água. Vá até o banheiro e agradeça por poder fazer isso sozinho. Se você não for capaz de fazer isso, agradeça por ter alguém que lhe ajuda. Agradeça a essa pessoa. Diga a ela, muito obrigado por tudo. Pare de se queixar de tudo que comece a agradecer. Entenda que se queixar é ser covarde e passar todo o seu poder a outra pessoa. Entenda que se queixar e aceitar que você é um derrotado e que está admitindo que desiste de lutar. Pare com essa mania de dizer não consegue as coisas na vida por causa disso ou daquilo, por causa dessa ou daquela pessoa. Pare com isso. Abra a porta da sua casa, respire fundo, agradeça por ser livre e admita que a culpa é sua, que a responsabilidade é sua. Comece a lutar. Agradeça por perceber que você é livre e que só precisa querer as coisas e pagar o preço. Agradeça, agradeça, agradeça. Quando você desenvolver o dom de agradecer, conseguirá sentir em cada respiração o dom da vida, e o dom da vida é tudo que precisa para ser feliz. Todo o resto foi criado por nós, seres humanos, e não passa de capricho e desejos humanos, mas que estão longe de ser a verdadeira razão da nossa felicidade. Agradeça por tudo aquilo que você sabe que terá, tudo isso será seu. Somente a gratidão,
abrirá as portas do universo para você. Agradeça. Todos temos milhões de coisas pelas quais sermos gratos. Tudo o que temos a fazer é reconhecer essas coisas e agradecer por tudo que já temos, por tudo que conquistamos e, por que não, já agradecer pelo futuro que temos a certeza de que será uma realidade nas nossas vidas dentro de pouco tempo. Eu vou lhe passar um último exercício que lhe ajudará a se manter sempre em um espírito de gratidão. É um exercício muito simples, porém muito poderoso. Faça o seguinte: pegue um pedaço de papel e escreva nele uma declaração no tempo presente, descrevendo todas as coisas pelas quais você é feliz e agradecido. E depois leia essas declarações de gratidão todos os dias ao se levantar pela manhã. A gratidão é a última peça que faltava no seu quebra-cabeça para se tornar um ser criador, capaz de se tornar a sua realidade, exatamente aquilo que você quer que ela seja. Comece a escrever as suas afirmações de gratidão assim: eu estou completamente feliz e agradecido porque... E escreva todas as coisas pelas quais você tem motivos para fazer e ser agradecido e ser feliz em poder ter e ter essas coisas em sua vida. Sinta-se agradecido o tempo todo. Isso lhe manterá sempre em uma vibração espiritual e todos os seus sonhos se tornarão realidade. É hora de agir. Acredite, o conhecimento que você adquiriu ao ler este livro é conhecido por muitas poucas pessoas nesse mundo. Porém, todo esse conhecimento será completamente inútil se você não colocá-lo em prática. Agora é a hora de agir. Faça tudo o que foi recomendado em cada capítulo. Faça os exercícios, escreva o que foi dito para você escrever e, principalmente, leia o que você escrever de forma que foi dito para você ler. A maioria das pessoas está sempre em busca de informações de novos conhecimentos, porém nunca põe em prática as informações que adquirirem e por isso nunca consegue mudar os seus resultados. Leia as suas afirmações todas as manhãs, ao se levantar e ao se deitar. Escreva e reescreva as suas metas todos os dias e principalmente faça pelo menos 3 coisas que lhe aproximem das suas metas diariamente. Lembre-se de que nós somos seres espirituais e temos sim a capacidade de construir a nossa própria realidade. Porém, não podemos nunca esquecer que fazemos parte de um mundo físico e que precisamos conseguir as regras da natureza, as leis do universo. Haja imediatamente. Comece agora a fazer tudo que você aprendeu. Caso contrário, nada mudará na sua vida. Leia esse livro todos os dias, pelo menos 1 ano. Leia todos os dias um capítulo, pois cada vez que você ler, irá perceber algumas coisas que não havia percebido antes. Cada vez que você ler, o seu ideal de consciência irá aumentar e dentro de pouco tempo você começará a ver o mundo com outros olhos,
Não esqueça, saber não é o suficiente. É preciso agir. Faça o que você aprendeu. Para que alguma coisa mude na sua vida, primeiro é preciso que você mude a sua vida. Considerações finais. Tenho certeza de que você percebeu que eu entreguei nas suas mãos um grande conhecimento, capaz de mudar a sua vida de uma forma que jamais imaginou ser possível, porém, agora a responsabilidade é sua. Eu tenho certeza de que você tem sonhos e que existem coisas neste mundo que gostaria de realizar, e a partir de agora, culpa será totalmente sua se você não conseguir. O que você tem nas mãos é o resultado de anos de estudo. Porém, as informações que obtive durante esses anos de estudo são o resultado de séculos de estudo, observações, experiência de grandes nomes da história. Não deixe tudo isso passar em vão por suas mãos. Infelizmente, eu não posso estar ao seu lado todos os dias, lhe lembrando o que fazer, mas posso sim lhe dizer todos os dias como fazer se você decidir a seguir tudo o que está escrito neste livro e principalmente ler este livro diariamente até você se tornar um hábito, seguir todos os passos que aprendeu. Não deixe os seus paradigmas lhe controlarem. Mude-os e você transformará a sua vida em uma obra-prima. Dentro de muito pouco tempo, você ficará encantado com o que está conseguindo. Ficará maravilhado ao perceber o quanto era pequeno o mundo em que vivia. Você pode ser, fazer e ter tudo o que você quiser. Você tem poderes para isso, mas primeiro é preciso decidir fazer e depois se dedicar a fazer. Aí sim, tudo que começará a se encaminhar à sua vida. Para mim agora, só resta lhe desejar boa sorte e muito sucesso nesta nova vida e começa hoje. Agora você já sabe como transformar sonhos em realidade. Obrigado pelo prazer da companhia.